Lá, o tema eu quero falar sobre a ceia do Senhor. Nessa noite, trazer algumas lições sobre a ceia do Senhor, algo que é tão importante e às vezes a gente fala só na Páscoa, em alguns cultos importantes, e só que hoje eu quero falar de um domingo à noite. 1 Coríntios 11, de 23 a 26, por favor, um tema muito conhecido, Paulo falando, tratando sobre a ceia. É lógico que isso não começa no versículo 23, isso vai começar no versículo 11, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, onde começa, só para confirmar com você. Começa no versículo 17, no versículo 16 ou 17 começa Paulo falando, mas agora nós vamos começar do versículo 23, Paulo tratando, ensinando, trazendo instruções sobre a ceia do Senhor. E ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, façam isso sempre que o beberem, ou seja, é algo que os cristãos ali precisariam fazer sempre, né? Algo constante, algo que eles não falam de quanto em quanto tempo, se era todo dia, mas fala que era algo que eles precisariam estar fazendo sempre, essa questão do comer o pão, tomar o cálice, e ele fala toda vez, façam isso em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, ou seja, vocês vão estar anunciando o sacrifício, ali o Calvário, a morte e ressurreição do Senhor Jesus, até que Ele venha, ou até que Ele volte a nos buscar, amém, meu querido? Eu queria orar nesse momento. Pai, nós estamos aqui prestes a relembrar, a rememorar esse momento, ó Deus, que o Senhor possa estar aqui com teu Espírito, que o Senhor possa realmente colocar em cada coração, em cada mente, trazer-nos de volta, ó Deus, ao Calvário, ali ao teu sacrifício, aonde o teu corpo, aonde o Senhor partiu, se deu por nós, aonde o teu corpo foi moído por nós, aonde realmente o Senhor se entregou por todos nós, ó Deus. Por isso que o Senhor nos ensina, como igreja, como corpo de Cristo, lembrarmos sempre quando nós estivermos nos juntarmos, ó Deus, o Senhor nos ensina a lembrar desse sacrifício, porque foi através desse sacrifício que nós chegamos ao Pai, é através desse sacrifício que nós temos a vida eterna, é através desse sacrifício que nós temos a salvação em Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos sempre lembrar, mas como diz, isso foi um sacrifício de amor, o Senhor teve que se doar por nós, o Senhor teve que pagar as nossas dívidas, pagar um preço alto, mas o Senhor fez por amor a mim, por amor a cada um de nós, e que nessa noite, através dessa ceia, desse memorial, nós possamos realmente estarmos sendo constrangidos por tamanho amor, por tamanha entrega, e que nós possamos aprender algumas coisas nessa noite. Fale a cada pessoa que entrou aqui, eles vieram por algum motivo, e o Senhor conhece cada um. Eu não conheço, eu não sei porque cada um veio, aqueles que nos visitam, aqueles que têm vindo, aqueles que estão aqui há muito tempo. O Senhor sabe o que cada um veio aqui fazer nessa noite, mas o Senhor é um Deus pessoal, e o Senhor fala com cada um, e eu peço que essa palavra possa tocar o coração, a mente, a alma, o espírito de cada pessoa, e que eles possam sair daqui cheios da tua presença, cheios do teu amor, cheios da tua graça, em nome de Jesus, amém, amém.
Não saiu rememorar, era isso, rememorar. Tá certo essa palavra? Rememorar. Não veio e saiu errado aí. Não dá para editar agora, então aqui dá para corrigir, mas se não for certo, rememorizar. Olha lá, minha mãe, professora de português, relembrar, é isso daí. Minha mãe está falando que é a mesma coisa, então tá certo, ela é professora de português, está certo. Então, meus queridos, primeira coisa, essa ceia que algumas igrejas, para cada religião, algumas denominações, alguns tem em cada, a Santa Ceia, o pão simboliza o corpo literal, quando você come, tem alguns relatos e crenças de que já até saiu sangue do pão, e são tantas coisas. Eu quero trazer aquilo que nós entendemos, a ceia do Senhor, como o próprio Paulo, como o próprio Jesus falou, para nós é um memorial, é para nós lembrarmos, não tem nada de santo no pão, esse pão não é diferente do teu pão que você come na tua casa. Esse suco de uva não é santo, porque esse suco de uva, ele não é o sangue de Jesus, ele não tem um poder sobrenatural. Tem gente, eu lembro uma vez que veio um visitante aqui, e ele ficou tão impressionado com a ceia, eu lembro que quem ministrou a ceia foi o pastor André, e ele fez algo como o pastor André faz, tudo muito lindo, e ele pediu para o André, deixa eu levar esse cálice aí, que eu quero dar para as pessoas, como se esse cálice fosse algo diferenciado. Não, meu querido, essas coisas, os pães, o cálice, ele não é nada milagroso, ele serve para nos levar de volta a um momento sim que foi impactante, a um momento que sim gera milagre, que é um momento que gera transformação, que gera salvação, que gera coisas espetaculares, mas isso daqui tem que nos levar, e da maneira como nós entendemos, Igreja Batista, é um memorial. Isso sim, tem que ser com reverência, com alegria, com festa, porque isso simboliza algo extraordinário para nós. Mas, então a primeira coisa é um memorial, e se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai perceber que Deus sempre trabalhou com memoriais, porque Ele sabe que nós temos uma memória. O que eles falam do brasileiro? Brasileiro, quando está se referindo a um time, a seleção, os heróis do passado, ninguém mais lembra quem que foi herói lá no passado, quem ganhou o título, não sei de que time. A gente tem memória curta, mas eu quero dizer, não é o brasileiro não, o ser humano tem memória curta, coisas especiais, por isso que Deus sempre trabalhou com memoriais, com memorial. Você vai lá para o Antigo Testamento, você vai perceber que em vários momentos, por exemplo, Êxodo, o memorial da Páscoa, Êxodo 12, 14, diz assim: esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo, sempre, todo ano, toda data, vocês vão ter que... Mas por que se tinha festa disso, festa das cabanas, festa dos pães, porque era para trazer à memória feitos, livramentos, salvação, milagres, era para levar o povo de volta a relembrar. O Deus de vocês é um Deus maravilhoso, é um Pai amoroso, é um Pai cuidadoso, é alguém que vocês não podem esquecer, porque senão, o que acontece? O povo vai andando, de repente esquece que esse Deus que os tirou do Egito, e é isso. Se você pegar Josué 4, eu vou ler só um memorial, mas só no livro de Josué tem 9 memoriais. A cada lugar que eles chegavam e Deus realizava algo, levanta um altar, e toda vez que as pessoas, quando os teus filhos, quando a próxima geração passar aqui, eles vão saber que aqui o Senhor fez algo. O Senhor sempre trabalhou com memoriais, para isso, para quê?
E sempre você vai perceber que ele, quando os teus filhos perguntarem, quando a próxima geração, porque é isso, às vezes acontece algumas coisas. Antigamente a gente conhecia as histórias. Eu lembro que eu amava ouvir as histórias da minha avó, a avó Lourdes. Ela falava, contava. Hoje a gente ouve a minha mãe contando. Eu lembro que os meus primos, como a minha mãe é a mais velha dos irmãos, ela tem 10 irmãos, são 11 filhos, e os irmãos mais novos da minha mãe não lembram de histórias mais antigas. Então, o que acontece? Os meus primos, os sobrinhos da minha mãe, dos irmãos mais novos, eles chegam para a tia Fia: tia, mas como que era o vô? Como que acontecia? É verdade que o vô era isso, porque os pais deles não lembram. Então eles vêm e começam a contar histórias. E daí tem muita gente que não viveu aquilo, mas sabe, porque foi se contando. E Deus sempre fala para vocês contarem para os vossos filhos. E que? O que? O Deus incomparável que vocês têm. Deus sempre foi marcando história, e por isso ele levantava um memorial, a Páscoa, as pedras, 12 pedras do Jordão, e assim por diante. Eu falei, eu não vou nem mais, Josué 4, 21, 22, aqui diz: disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significa essas pedras, explique a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, ou seja, aqui grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí tantos memoriais, até chegar o memorial da ceia do Senhor. Versículo 24, 25, desse texto que nós lemos de 1 Coríntios 11, diz assim: Paulo fala que recebi do Senhor o que também os transmiti, que o Senhor na noite que foi traído, tendo dado graças, versículo 24, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. O que ele fala em seguida? Façam isso em memória de mim. Versículo 25, da mesma forma, depois de cear da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em... Meu querido, então, por isso que nós precisamos, e aqui eu falei na quinta-feira, eu acho, ou ontem, não lembro, que eu falei que o Espírito trabalhou muito comigo. Marinho, você tem, como responsável da igreja, você tem ministrado poucas ceias, porque a ceia é um momento onde a gente é levado a relembrar algo tão fundamental. E o Senhor Jesus e os apóstolos constantemente faziam isso para que todos pudessem lembrar. Façam isso em memória, para lembrar do que eu fiz, para que vocês lembrem. Então vocês precisam lembrar. Até quando? Até o fim, até a consumação do século, até que eu volte. Porque vocês não podem esquecer, porque se vocês esquecerem, talvez os filhos de vocês não vão nem tomar a ceia. Porque eles não foram ensinados, eles não perguntaram o que significa isso, por quê, ou senão eles vão, não significa nada. Ele vê você tomando aqui, já viu você participar da igreja, a única coisa que você faz é, dá um pouquinho para ele no final, a única coisa que ele faz é querer. Não, você já explicou para ele o que significa isso? Você já ensinou para os seus filhos o que significa isso? Não, ele vai aprender na escola dominical. Pode ser, ele vai aprender lá na escolinha, mas você já explicou? Porque quando a Bíblia é quando seus filhos perguntarem. Ou seu filho não pergunta um monte de... Será que teu filho pergunta quando vê você ajoelhado, o que você está fazendo? Será que seu filho pergunta quando você vai para a igreja, quando você fala assim: não, eu preciso ir, a gente precisa buscar, a gente precisa fazer, a gente precisa...
Por quê? Porque Deus fez, porque Deus faz, porque Ele é maravilhoso, porque Ele me salvou, porque Ele nos salvou, porque Ele deu o seu Filho Jesus para morrer, para me salvar, para te salvar, para perdoar o ser humano dos pecados deles. Mas não, vamos na igreja, eu frequento uma igreja, para quê? Para ver se a vida fica melhor. Mas o que esse memorial, o que se deve lembrar? O que, quando eu estou diante da ceia, quando eu vou então participar da ceia, o que a ceia me deve lembrar? O que a ceia deve me lembrar? Primeiro, do sacrifício de Jesus, de que Ele veio se entregar, Ele veio se doar, Ele veio se tornar o Cordeiro, Ele veio ser partido, Ele veio ser moído, Ele veio ser, como diz lá Isaías, Ele veio ser moído por nossas transgressões, Ele veio levar o castigo que nos traz a paz. Versículo 24, que eu acabei de ler, e tendo dado graças, partiu e disse, Paulo estava falando, repetindo uma frase do próprio Senhor, ele disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Jesus está falando a ceia, toda vez que vocês pegarem esse pão, é para vocês lembrarem que esse pão representa o meu corpo que foi partido em favor de vocês. É para vocês lembrarem que na cruz do Calvário eu fui morto, eu fui partido, eu fui sacrificado em favor de vocês. João capítulo 6, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo, e eu te incentivo a ler depois na tua casa, porque os 3 pontos, eu estou no primeiro, mas os próximos 2 têm a ver com esse também. João capítulo 6, versículo 51, Jesus falando, ele falando lá sobre que ele era o pão da vida. João 6, 51 diz, Jesus falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, ou esse pão é o meu corpo, que eu darei pela vida do mundo. Assim como o pão, Jesus quando fala, em João também, você vai perceber que Jesus se apresenta em 7 vezes, ele fala, assim como Deus, ali João apresenta Jesus como Filho de Deus, mas como Deus, como eu sou, lá quando Deus fala para Moisés, eu sou, e João apresenta Jesus como eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Jesus, ele fala que ele é, na verdade, ele está falando, eu sou igual o meu pai falou para Moisés, eu sou da mesma espécie, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e hoje eu me apresento a vocês como pão vivo que desceu do céu, eu sou aquele que o ser humano precisa para sobreviver, para subsistência, e nesse capítulo, se você perceber o que aconteceu nesse capítulo, eu quero explicar. O povo no capítulo anterior tinha experimentado a primeira multiplicação dos pães, e naquela época eu quero trazer à memória de vocês que era uma época muito difícil, onde eu falei que 85% da população era escrava, a alimentação era escassa, era difícil, as pessoas morriam de fome, tinha dificuldade, e eles estavam esperando um rei, o Messias, que viria como o rei Davi, que viria trazer um tempo de reino para Israel, com fartura, com
com prosperidade, mas no sentido natural, iria trazer matar a fome, matar a sede, tirar eles do Império Romano, trazer realmente tudo aquilo que eles tinham necessidade, carência. E quando Jesus faz o seu primeiro milagre e alimenta mais, ali 5.000 homens, mas não conta criança nem mulheres, então tinha mais de 15.000 pessoas, e Jesus alimenta eles, e todos são fartos. E todos ficam assim e falam ali, esse realmente é o Filho de Deus, ou seja, esse é aquele que viria, esse é o enviado, porque ele já começou aqui, assim como Moisés deu o maná, agora ele vai nos dar o maná, ele vai nos fartar de pão, porque nós vimos o que ele foi capaz. E esse mesmo grupo, e daí foi falando, um grupo aumentou, e eles voltam no dia seguinte para o mesmo local aonde Jesus tinha multiplicado os pães. Só que eles chegam lá, Jesus já tinha se retirado, já tinha ido para outro lugar, e eles ficam, mas para onde Jesus? Daí viram que ele tinha ido para outro lugar com barco, e daí essa multidão viu barcos ali, e eles começaram, uns foram correndo, outros pegaram barcos, e eles foram atrás de Jesus. E assim que eles chegam, Jesus fala assim, vocês vieram por causa do pão que vocês comeram. Vocês estão vindo procurar comida natural. Vocês estão vindo por causa que o pão, e é onde ele fala, essa é a discussão desse capítulo, o povo vem atrás de alimento físico, alimento natural. Nesse mesmo capítulo, no versículo 26, 27, Jesus responde para esse povo que vai atrás dele. Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês realmente perceberam, vocês ficaram fisicamente satisfeitos, mas não trabalhem, não corram atrás apenas pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, versículo 35, eu vou ler o 35 e o 40, porque o texto é muito grande. Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está falando de coisas básicas da existência do homem, da necessidade que o homem precisa para viver nessa vida, porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então esse povo, e Jesus vem e faz, quando ele fala que eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, ele está falando, eu sei. E ali naquela época, o pão hoje já até depende, né? A farinha, pão não é muito saudável, mas naquela época era o alimento mais necessário, era o alimento que acessível a todos, era aquele que não tinha condição, se pudesse, ele sobrevivia, tinha muita gente que sobrevivia com pão, era o alimento necessário para a sobrevivência, era aquilo que a pessoa precisava, e tinha muita gente que não tinha acesso a pão, mas todo mundo, para sobreviver, para ter a vida natural, para conseguir sobreviver, precisava daquele pão. Tanto é que eles correm, porque acreditaram que Jesus ia fartá-los de pão. E tanto é que começa uma discussão, você vai ver, e Jesus fala, não, eu sou o pão da vida. E eles começam, eu sou o pão que desceu do céu. E eles começam, mas que sinal que o Senhor vai fazer? Porque o nosso pai Moisés sustentou toda a nossa geração passada lá no deserto, durante 40 anos, eles tiveram o maná, o pão que desceu do céu, durante 40 anos, eles estavam falando assim,
Se ele está falando que desceu do céu, que você é o filho, que é céu enviado, essa pessoa vai ser maior que Moisés. Só que Moisés sustentou o pessoal lá durante 40 anos, com pão. O Senhor só fez uma multiplicação de pão. Ele não vai continuar dando pão para nós? Jesus falou assim, olha, eu digo que não foi Moisés que deu pão para vocês. Foi meu Pai que sustentou vocês. E agora, só que aquela geração toda morreu. Porque aquele pão que Jesus está falando, ele está indo para coisas, aquele pão só alimentava o físico. Aqui está alguém que veio para alimentar a alma, para alimentar o espírito e para fazer com que vocês nunca mais passem carências, necessidades, e que vocês passem dessa morte para a vida eterna. Porque não trabalhem para aquilo, para o aqui e agora. Porque ele estava já começando a ensinar. Porque nós, o ser humano, nós somos assim, nós vamos na igreja por quê? Porque eu preciso de um trabalho, porque eu preciso de um carro, porque eu preciso que melhore minha situação financeira, porque eu preciso que meu marido melhore, que eu preciso que Deus alcance meu filho. A gente precisa, a gente busca Deus para os problemas do aqui e agora, e o Senhor hoje está falando, meu querido, não viva, não trabalhe, não corra apenas para as coisas do aqui e agora, mas trabalhe para aquilo que vai perdurar para a vida eterna. Porque o ser humano não consegue entender que quando nós formos saciados na nossa alma, no nosso espírito, e a nossa alma tiver uma convicção, se amanhã eu morrer, se amanhã me faltar alguma coisa, a gente vai poder falar como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque na verdade eu já tenho uma promessa muito maior, porque se eu passar problema agora, se eu passar perrengue agora, se eu morrer daqui 2 dias, ou independente do que aconteça, a minha vida eterna já está garantida em Jesus Cristo, porque Ele desceu do céu e se tornou o pão que dá a vida, e a vida abundante, e uma vida eterna. Quando o homem entende isso, os perrengues da vida se tornam, ele deixa de ser ansioso, ele deixa de ficar desesperado, porque ele entende, porque esse pão, e Jesus fala pão e água, é aquela conversa com a mulher samaritana, é a mesma conversa. Eu vim para suprir carências muito maiores do que vocês pensam. Vocês acham que o que vocês precisam é pão. Você acha que você precisa é dinheiro. Você acha essas coisas a gente precisa, mas na verdade a gente precisa de muito mais. Porque tem gente que tem pão, tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem uma aparência de uma família estruturada, tem tudo, e é infeliz. Porque a alma dele não experimentou o pão da vida e nem a água da vida. Porque o ser humano precisa disso, dessa convicção de que eu tenho uma vida eterna. Eu lembro de uma entrevista, eu gosto de ver entrevistas de pessoas famosas, idosas, pessoas que tiveram sua vida, que foram ovacionadas, e ainda até no final são ovacionadas, mas já estão percebendo que já estão mais para lá do que para cá, e de vez em quando são questionados. Alguns entrevistadores, já sabendo dessas respostas, acabam não fazendo, porque isso dá um gancho muito bom para nós, para os cristãos, mas a grande maioria, eles não querem admitir. Mas eu vi Gal Costa um pouquinho antes, eu vi Chico Anísio, eu vi entrevista, eu não vou lembrar de todos, porque minha cabeça, mas eu já vi várias pessoas perguntando, e a morte? E o depois? A pessoa fica, eu tenho medo, eu não sei, eu não sei, eu tenho medo. As 2 respostas, eu não sei e eu tenho medo, porque a minha segurança é apenas o pão natural, a minha segurança é o que eu consegui, e o que Jesus veio é fazer
eu não tenho medo, eu posso ir com Cristo. Aliás, como Paulo fala, seria bem melhor eu estar com Cristo, porque eu sei que nesse lugar é o lugar que não vai ter dor, choro, angústia. Pelo contrário, é esse lugar que Jesus, o Filho de Deus, foi com 33 anos. Ele não quis curtir essa vida, porque ele sabia qual era a verdadeira vida que Deus tem para mim, para você e para ele, porque ele veio de lá. Ele não trocou, não, mas você vai padecer, você vai sofrer, você vai, não. Mas eu estou indo para um lugar muito melhor, estou indo preparar lugar para onde eu estiver, todos vocês estejam comigo. Eu vim aqui falar sobre algo que vai muito além desses 50, 70 anos, de surpresas boas e ruins, que um dia está tudo bem, outro dia desmorona, um dia está, e aí, não, Jesus veio ser esse pão, que quando você experimenta, pode vir onda, pode vir tempestade, pode vir dor, pode vir enfermidade, pode vir problemas, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É isso que Jesus vem. A ceia me relembra que o pão da vida, que o corpo de Jesus, Ele veio trazer primeiro para me dar uma vida eterna. Ele se tornou esse sacrifício, Ele fez tudo isso para que eu nunca mais, para que eu possa viver sim. Pastor, você está falando só da vida eterna? Não, meus queridos, eu queria que as pessoas tivessem a noção do que a segurança da vida eterna gera, e é isso que Jesus quis, e todas as pessoas que experimentaram, você pega aquela mulher samaritana, que vivia, já estava no seu 6º relacionamento, porque era uma vazia, de repente quando ela experimenta a água da vida, aquela que Jesus oferece, ela sai desesperada, ela vai buscar água, e ela tinha pego água, mas na hora que ela encontra a água da vida, ela deixa a água natural, porque parece que tudo fica em segundo plano, quando você experimenta a água da vida e o pão da vida. Parece que, sabe, quando nós experimentamos, e é o que Jesus veio fazer, é se tornar o pão da vida para mim e para você, porque quando nós tivemos e conhecemos e experimentamos Ele, o pão natural, a água natural, ou seja, as demais coisas são acrescentadas. Então é isso que Ele vem fazer. Primeira coisa que a ceia deve me lembrar é de que o sacrifício de Jesus, de que Ele é esse pão que foi partido e que foi oferecido, tem sido oferecido, que Ele mesmo se ofereceu para mim e para você. Que nessa noite nós possamos lembrar disso e querer não fazer como aquele povo do capítulo 6 de João. O que eu preciso me lembrar? Do meu comprometimento com Ele. Eu preciso me lembrar do sacrifício de Jesus, de que Ele é o pão, de que Ele é o sacrifício, que Ele é o pão da vida, do que Ele me oferece. Mas eu preciso me lembrar também do meu comprometimento, de que eu preciso aceitá-lo, de que eu preciso me apropriar dele, que eu preciso crer nesse pão. Eu preciso entender e assimilar. João capítulo 6, versículos 51, 52, e daí os 60, nesse capítulo, esse pessoal que vai até esse pão, esse Jesus, pensando só nas coisas naturais, parece que eles não assimilam muito. Jesus começa a falar: vocês precisam trabalhar, vocês precisam correr pelas coisas espirituais. Se vocês crerem em mim, ó, que o Pai quer que vocês acreditem em mim. Eu sou esse pão vivo, eu sou esse pão que vai dar vida eterna, que vai saciar vocês, mas vocês precisam comer a minha carne, vocês precisam fazer parte disso. O povo começa a ficar assim: hã?
Não estou entendendo nada. Igual Nicodemos, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Deus está sempre falando de coisas espirituais. E o povo sempre pensando em coisas naturais. Sabe por que nós estamos orando e nós estamos buscando e pedindo o Espírito, para que o Espírito nos encha, para que nós tenhamos mentalidade espiritual, para que a gente consiga ter revelação da palavra, para que a palavra de Deus não seja assim. Você viu o que o pastor falou? Não entendi. Eu leio a Bíblia, eu não entendo. Eu sou igual ao Nicodemos. A gente parece que fica tudo bem perdido, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. É o que isso acontece. Olha só. João 6, 51, 52 e 60. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão... Jesus está falando, se alguém crer, se alguém quiser, se alguém se comprometer, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, é o que eu vou fazer ali na cruz, que eu darei pela vida do mundo inteiro. Então, os judeus, reparem duas coisas aqui. Então, os judeus que esperavam esse Messias, esse pão vivo, começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos. Versículo 52. Muitos judeus, não fala discípulos. Lá no versículo 60, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem consegue ouvi-la? Jesus está, se você pegar, ele vai estar falando sobre isso, que ele é o pão, que as pessoas precisariam receber desse pão, comer desse pão, beber do seu sangue. E o pessoal começou a achar, nossa, como a gente, não estou entendendo. O pessoal já começou a ficar incomodado dele falar que ele desceu do céu, que ele era o Filho de Deus. O pessoal não entendia, e daí ele fala... Jesus estava falando do sacrifício que ele faria no Calvário. Jesus estava apontando para o Calvário, falando, essa carne, esse meu corpo vai ser partido por vós. Eu vou morrer, meu sangue vai ser vertido por vocês. Se vocês não aceitarem, se vocês não crerem, se vocês não se comprometerem com isso, não adianta vocês ficar correndo atrás de pão, não adianta vocês acharem que o problema é Roma, não adianta vocês acharem que o problema é só natural, não adianta vocês acharem que o problema é só a esposa, é só o marido, que o problema é só o líder, que o problema é só o pastor, que o problema é só a igreja, que o problema é só a política, que o problema não, o problema é você. Mas eu vim resolver esse problema, porque eu vim tirar o pecado, eu vim perdoar, eu vim tirar esse domínio que o pecado tem sobre a tua vida, que faz você só pensar em coisas naturais, e eu vim colocar o meu Espírito dentro de você, para que você consiga começar a entender, mas para isso você precisa crer, você precisa desejar, você precisa querer, você precisa se comprometer. Mas como eu falei, ao ouvirem isso, muitos judeus e discípulos, por não entender ou receber as palavras de Jesus, o abandonaram, desistiram, não quiseram comer da sua carne, ou seja, não quiseram continuar aprendendo, porque tinha coisas que os seus discípulos, eles não entendiam, mas eles não deixavam. Eles não abandonavam, eles não ficavam murmurando, pelo contrário, eles chegavam no particular: mestre, o que o senhor quis dizer com aquilo? O que o senhor... Eu não abandono porque eu não estou entendendo, porque eu não concordo, porque talvez eu não estou conseguindo entender, mas eu vou fazer igual Pedro. Quando Jesus vira, e é interessante que Jesus nesse momento, ele não fica, a hora que ele vê muitos judeus e muitos dos seus discípulos abandonando, porque não entendeu o discurso, não queria se comprometer, não queria nada,
Eu não vejo ele, corre lá, meus, vão lá, vão atrás, pega, não fala para eles que eu estou errado, que eles não estão entendendo. Não, vamos fazer, na próxima a gente faz outra multiplicação. Fala para eles que eu vou multiplicar, que eu vou dar o que eles querem, que eu vou dar pão, que eu vou tentar dar um jeitinho, que eu vou saciar, eu vou fazer o que eles querem também. Eu não vi Jesus fazendo isso. Eu vi Jesus falando assim, olhando para os discípulos e falando assim: vocês querem ir também? Puxa vida, que falta de amor desse Jesus, hein? Que falta de empatia com esse povo, que foi lá para comer pão, gente necessitada. Não é falta de empatia, nem falta de amor. É que Jesus sabia o que eles precisam. É que às vezes a gente acha que amor é dar o que a pessoa quer. Amor é dar, é oferecer o que a pessoa precisa. Amor não é. Por isso que tem muita gente que fica de igreja em igreja, procurando, buscando igreja ou pastores ou liderança que os ofereça aquilo que eles querem. Tem igreja que faz. Quero dizer, essa igreja não é uma dessas. Essa igreja com muito defeito, porque tem gente aqui. Mas a gente está tentando fazer aquilo que Jesus nos ensinou e nos mostrou, para oferecer para mim e para você, aquilo que eu e você precisamos. Agora, e vocês, discípulos, vocês querem também? Vocês querem ir? Vocês querem abandonar? Está difícil, a pregação está indigesta? Está difícil me seguir? Pedro fala: Senhor, para onde iremos nós? Olha a diferença. Se só tu tens o pão natural, se só tu tens aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, se só tu é capaz de destruir Roma, se só tu é capaz de multiplicar o pão quando a gente estiver com fome, foi isso que Pedro falou? Se só tu tens o quê? Pedro entendeu. Pedro entendeu que o pão da vida veio para dar vida eterna. Que a questão aqui vai muito além das coisas naturais, da necessidade, que essas coisas são as demais coisas, vem em segundo plano. O primeiro plano é trabalhar na alma, na eternidade, nas carências, nos pecados, no orgulho, em tantas áreas que o homem precisa, porque senão esse homem vai querer pão hoje, daí amanhã depois vai querer pão, daí depois da manhã vai querer vinho, daí depois da manhã vai querer um palácio, daí depois da manhã vai querer outra coisa, e enquanto Jesus não fizer tudo o que Ele quer, porque na verdade, o resumo de pessoas que começam a abandonar, quer seja judeus ou quer seja discípulos, as desculpas são as mais variadas. Esse discurso é complicado, esse homem não sei o que, mas o resumo são homens carnais, que não conseguem entender coisas espirituais. Então, quem não consegue entender coisas espirituais, vai falar que a pregação é dura, vai falar o que quiser, mas na verdade o abandono é porque não consegue perceber que o tratamento que Deus tem para mim e para você, que o pão que desceu do céu é para mudar a minha e a tua história de dentro para fora, que se amanhã depois o pão que é para saciar, é saciar a minha alma, para trazer paz, para tirar as carências, para tirar o medo, para tirar a vergonha, para tirar tudo aquilo que tem feito com que o homem se torne cada vez mais insensível, mais mau, mais orgulhoso. Essa coisa que o pão da vida veio mudar. Mas para isso, nós precisamos, e quando eu falo isso, aqueles que não se comprometem com Jesus, sempre têm uma justificativa, acham o discurso duro, criticam,
Porque você perceber nesse capítulo, aí você vai ver, eles não começaram a abandonar Jesus, eles começaram a criticar Jesus. A crítica vem antes do abandono, a crítica vem antes da desistência. A crítica vem porque Jesus curou no sábado, a crítica vem porque Jesus não faz o que eles acham que tem que fazer, a crítica começa e vai assim por diante, até, não, eu não concordo com esse discurso está meio, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, critica tudo, mas a verdade é uma só, é que só pensam nas coisas naturais e da carne, só pensam o que é bom para mim, o que eu não gosto disso, eu não acho isso certo, eu não acho aquilo, eu acho isso estranho, eu não sei o que. Mas na verdade, como diz em 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tem muita gente, e aqui eu já falei para algumas pessoas, e aqui, mas não é exclusividade tua nem minha, porque eu também sou assim, e é da mesma maneira que o inimigo trabalha. Eu tenho um chamado, Deus quer me usar. Você acha que o inimigo quer o quê? Se ele é chamado opositor, ele quer impedir, ele quer destruir, ele quer tentar fazer de tudo. E o que ele usa? Você vai lá para Efésios 5, 6, você vai ver que Paulo fala sobre as armaduras de Deus, vem depois de vários relacionamentos, de líderes para com liderados, de servos para com seus patrões, de irmãos de comunidade, de marido com mulher, de filhos para com pai, de pai para... Daí depois, Paulo fala, depois de aconselhar, fala assim, olha, mas mesmo com todos esses conselhos, eu sei que a coisa é complicada, e eu sei que vai ser difícil vocês conviverem, porque todos vocês têm defeitos. Então por isso, no demais, revistam-se do Senhor e da força do seu poder, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta, ou a luta de vocês, não é contra o pai, não é contra a mãe, não é contra a mulher, não é contra o marido, não é contra o pastor, não é contra a igreja, não é contra o patrão, não é contra ninguém disso aí, porque essa turma tem defeito como você tem defeito, mas o inimigo vai usar isso para tentar destruir a tua vida, vai tentar usar tudo isso para você, só que você não é espiritual, você não consegue entender. Então você acha que se mudar de trabalho, o problema é o teu trabalho, você acha que o problema é o teu líder, você acha que o problema é o teu pastor, você acha que o problema é a igreja, você acha que o problema é a tua esposa, você acha que o problema é não sei o quê. Então o que você faz? Você desiste, você para no meio do caminho, e daí gente vai querer conversar, confrontar, duro para mim, mas na verdade não é duro não, é que está faltando o Espírito de Deus na tua vida, porque são palavras espirituais e precisam ser discernidas espiritualmente, e quem é carnal, quem é natural, não consegue. Mas a ceia, porque é num contexto de ceia, Jesus está falando, eu sou o pão, quem não comer do meu pão, quem não beber do meu sangue, ou seja, quem não se comprometer com o sacrifício que eu vou fazer, quem não se comprometer com o Calvário, quem não se comprometer, quem não comer, ele está falando assim, quem não abraçar, quem não realmente quiser entender isso daí, e continuar me seguindo pelo motivo certo, pela motivação certa, não pelo pão, não pela casa, não pelo carro, não pelo dinheiro, não por uma vida melhor aqui, mas pela vida eterna, pela salvação em Jesus Cristo. Então não adianta. Agora quando a gente se compromete, eu quero comer desse pão, eu quero beber desse cálice, ou seja, eu quero me comprometer. Meu querido, quem entende, o próprio Jesus fala, bem-aventurado é vocês, porque não é carne nem sangue que revela isso para vocês, mas é o meu Pai que está nos céus, e que o nosso Deus, o Espírito dele, possa revelar nessa noite, a necessidade de nós nos comprometermos, e ceia tem a ver com isso.
Ceias tem a ver com comprometimento. Por isso que, às vezes, e na maioria das vezes, nós fazemos só para quem é batizado. Porque o batismo é quase igual um anel de aliança. E hoje compromisso, não precisa casar mais, não precisa mais nada, eu não preciso fazer mais nada para mostrar. Porque a aliança é um sinal, eu tenho compromisso. Qualquer pessoa que me olha na rua sabe que eu tenho compromisso. Eu sou comprometido com alguém. E muito mais do que, eu tenho uma esposa. Não, eu sou de uma esposa. Eu pertenço a alguém. Eu não tenho mais domínio sobre mim. Ela tem domínio sobre mim e vice-versa. É isso. Não preciso mostrar. Não, preciso mostrar. Jesus fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai. Tem muita gente que fica, eu gosto da igreja. Peraí, você gosta que tanto? Até um tanto que eu não preciso me comprometer. Até o ponto de seguir de longe. Até o ponto de não confessar Jesus, não usar uma aliança. Até a ponto de não descer as águas e falar, eu quero viver uma vida nova. Porque eu entendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu e veio trazer vida eterna para mim, e eu quero me comprometer com Ele. E por último, terceiro, é para nós lembrarmos de que não é só com o sacrifício dele, com Ele, mas é com o corpo dele, ou seja, com a igreja. Pastor, como assim com a igreja? Vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Paulo falando sobre a ceia, é um pouquinho antes desse capítulo. Nossa, já passou o tempo. Mas vamos lá, mais 5, 10 minutos aí. 1 Coríntios 11, 17. O começo aí, entretanto nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês, falando sobre a ceia, sobre a refeição ágape que eles faziam, porque no começo a ceia ia para além do só o cálice e o pão, era uma refeição que eles se reuniam, e tipo o quintuê das células, eles comiam, e daí no momento eles, na hora do pão, na hora do vinho, eles de alguma maneira, era o momento de lembrar isso, mas eles festejavam, era algo muito bacana, muito gostoso. Mas olha só, ele está falando para a igreja ali de Coríntios, quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, olha o que acontece, para esse memorial, entretanto nisso que eu vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês, a ceia de vocês, mais fazem mal do que bem. Pode ir. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, a ceia é no contexto, quando vocês se reúnem como igreja, porque está falando sobre o corpo de Cristo, tanto o corpo dele que foi hoje é representado, o corpo que foi partido por mim e por você, que for partido pela igreja, hoje inclusive é representado por mim e por você, que juntos nós formamos o corpo de Cristo hoje, e representamos esse. Quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são. Então não tem problema, quando você vai, pastor, estou sabendo um problema ali, a igreja tem problema, toda igreja tem problema, mas é bom que aconteça, sabe por quê? Porque nos problemas que você começa a perceber quem é aprovado e quem é carnal, quem é espiritual, quem é carnal. Paulo está falando isso aí. Mas é necessário que haja divergência, problema na igreja entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga.
Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Você vai perceber lá na frente, depois do texto, Paulo fala, quando vocês forem tomar a ceia, vocês precisam analisar, examine o homem a si mesmo, para que vocês não, hora que for tomar a ceia, não recebam juízo, porque aqui acontecia que tinha gente doente, gente que estava ficando fraco, gente que já tinha até morrido, por causa do juízo de Deus, por conta desses problemas que aconteciam ali na ceia, que era, na verdade, era visível na ceia, mas se revelava na ceia, mas na verdade já acontecia. Por isso que tinha problema que Deus, porque quando nós, isso aqui é Novo Testamento, meu querido, tem muita enfermidade que é juízo de Deus. Novo Testamento, está falando, daí você continuar, porque Deus, Ele trabalha, Ele, não é só enfermidade, tem problemas, tem circunstâncias que eu falei que Deus está trabalhando com você, para você perceber, ó essa mágoa, ó essa murmuração, ó esses pecados, ó essa desobediência, ó essa rebelião, ó essa deslealdade, olha essa separação, ó esse individualismo, ó esse orgulho. Por isso que você está sofrendo, por isso que você está sozinho, por isso que você, na verdade é um pai, trabalhando, tentando trazer você de volta, porque fala assim, porque Deus trabalha assim com seus filhos, porque Ele não quer julgar você como Ele vai julgar o mundo, é assim que está falando, você continuar lendo, porque o mundo, como que Ele vai julgar? Apartai-vos de mim, vocês não vão para essa vida eterna, porque vocês não comeram o pão da vida. Agora vocês que receberam o pão da vida, você pode receber o pão da vida, porém, você pode estar esquecendo que o pão da vida te exige que você tenha compromisso com Ele, mas também com os irmãos. E daí em momentos, Deus vem e começa a apertar aqui, aperta ali, acolá, e daí nós precisamos hoje reconhecer que a ceia é para nós lembrarmos que eu preciso de você e você precisa de mim, que o nosso Pai enviou Jesus não para morrer no meu lugar, esse pão não é para mim, é para nós. Eu não sou igreja, eu sou igreja, eu sou corpo à medida que eu estou ligado no corpo. E na medida que eu estou ligado, eu preciso dar continuidade, eu preciso suprir a outras partes do corpo. Já pensou se a hora que os nutrientes chegam no coração, o coração vai falar assim, não, eu sou o que trabalho mais, eu sou mais importante, então eu vou parar com os nutrientes aqui, eu vou parar de bombear sangue e outras coisas para os outros órgãos, porque eu sou o que mais preciso. O que ia acontecer? O corpo inteiro vai sofrer. Tem muitas vezes, tem gente que fica aí, por que a igreja não vai? Por que não sei o quê? Sabe por quê? Porque você está murmurando, em vez de orar. Sabe por quê? Porque você está reclamando, porque você já se privou da graça de Deus, permitindo que uma raiz de amargura tenha brotado no teu coração, e daí não passa mais nutrientes de você para o outro teu irmão, mas você acha que o problema é do cabeça, você acha que o problema é do outro, você não entendeu ainda o corpo de Cristo. Nós precisamos estar ligados pelo auxílio de todas as juntas, cada um cumprindo a sua função. Quando o outro não cumpre, eu vou falar, Senhor, ajuda, o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Pode ter certeza que não é criticando, que não é falando mal, pode ter certeza que é orando, servindo, para que o corpo de Cristo, porque é isso, tem gente que bebe, lá nesse texto, vamos ler depois, aqui, porque eu estou falando, misericórdia, não sei se eu quero aquilo lá não, brincadeira, eu quero sim, eu vou bater o recorde hoje ainda. Cadê? Versículo 27.
Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, já morreram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Jesus está falando sobre isso daí. E que hoje nós possamos, tinha uma música, as músicas de ceia antigamente falava, a aliança eu tenho com você, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Jesus, ele morreu. João 3,16, todo mundo conhece esse versículo, a maioria, diz o quê? Porque Deus... Isso é isso, ele fez, ele foi o pão, ele se sacrificou. Agora 1 João 3,16, quem sabe? Coloca aí 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, pela igreja. E o que é a igreja? O que o corpo precisa fazer? E devemos... Olha, até o 3,16, ou seja, esse sacrifício, tem que nos lembrar do sacrifício de Jesus, que nos deu a vida eterna, tem que lembrar que nós precisamos nos comprometer com Ele, mas nós temos que nos comprometer com a igreja, e quando eu falo igreja, é comigo, com você, com ministérios, com o reino, para que seja expandido. Eu preciso me comprometer, sei que tem defeito, e a gente vai ter defeito, mas é aqui, como eu falo, como uma família. Eu amo a minha esposa, eu tenho certeza que, se eu ia falar, nem em outras vidas, como se eu acreditasse nisso, né? Se tivesse mais 10 vidas, eu não encontraria uma mulher tão maravilhosa, incomparável, especial como essa. Aliás, não precisa de outras vidas, eu duvido que tenha uma mulher nessa vida, no mundo como ela. Eu duvido, mas eu quero dizer, de vez em quando, você acredita que eu consigo ficar chateado com ela? Você acredita que eu consigo ficar bravo com ela? Eu consigo, e eu fico, e às vezes eu consigo até deixar ela brava comigo também. Eu consigo deixar ela chateada. Tem vez que a gente fica assim, olhando um para a cara do outro, assim, hoje eu não quero graça não. Eu fico lá, eu fico no meu canto, ela fica no canto dela, mas sabe o que acontece? A gente percebe que eu preciso dela, ela percebe que ela precisa de mim, que eu sou uma bênção para ela, que ela é uma bênção para mim. Sabe o que a gente faz? A gente vai, ou ela chega, ou eu chego, a gente começa, meu amor, me perdoa, tá? Foi sem querer, não foi por querer, mas você sabe meu jeito. Sabe, meu amor, você sabe que eu não queria aquilo, e não sei o que, tá? A hora que vê, a gente está unido. Isso é família. Já pensou se toda vez que algum defeito dela que ela tem me incomodasse, eu fosse falar assim, acho que eu vou trocar de esposa. Ou eu começasse a sair de casa e começasse a falar assim, encontrasse o pastor Lucas, falasse, Lucas, cara, não dá, não aguento mais a Nilva. Encontrasse o pastor André, nossa, Nilva é isso, é aquilo outro, tal. Encontrasse outro irmão da igreja e começasse a falar, nossa, Nilva é isso. Daqui a um tempo, ia ter umas 15 pessoas falando, nossa, sabia que a Nilva é isso. Eu estaria denegrindo aquela que é uma comigo. Eu estaria me denegrindo. Eu estaria denegrindo aquela que o Senhor me fez um com ela. Agora Jesus falou assim, eu oro para que eles sejam, falando a respeito dos seus discípulos e da igreja, eu oro para que eles sejam o quê? 2? Eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor, assim como eu e o Pai somos um.
Então talvez seja uma relação quase igual de marido e mulher. Se assim como o pai e os filhos. Então, quando você sai e fica falando da igreja, do teu irmão, do líder, do pastor, você está falando de você mesmo. Você está denegrindo aquilo para qual Jesus, o pão da vida, se doou, foi partido. E você, em vez de se partir, você está pegando Jesus, partindo ele, pegando a igreja e partindo, e você assim, ó. Só que sabe o que acontece? Você está fazendo isso para a sua condenação. Talvez vai ser uma enfermidade, talvez vai ser falta de paz, talvez vai ser uma depressão, talvez vai ser um divórcio, talvez vai ser, leia o texto, meu querido, não estou falando praga nenhuma aqui, Novo Testamento, mas tudo isso, até isso, e se você estiver passando por isso, na verdade é um pai permitindo você passar, para te corrigir e falar, vamos voltar, vamos hoje celebrar o meu sacrifício por vocês, mas para que a gente hoje lembre do verdadeiro sentido desse sacrifício, é para que nós nos comprometamos com Ele, uns com os outros, e que o sangue dele possa nos purificar de todo pecado, e nos fazer para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus, e que hoje esse Jesus nos enviou, para que o mundo creia no nome de Jesus, para que creia que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, Ministério de Louvor aqui à frente.